Contextualização do problema. Nosso objetivo é desenvolver um modelo preditivo que identifique asteroides potencialmente perigosos, utilizando dados da API NEOL da NASA. Esses asteroides representam uma possível ameaça de colisão com a Terra, e a identificação precisa deles é crucial para a defesa planetária. Importância do problema. A identificação de asteroides perigosos pode ajudar a evitar eventos catastróficos. O monitoramento e predição desses corpos celestes permitem ações preventivas, como missões de desvio ou evacuação. Solução proposta. Desenvolvemos um pipeline completo de machine learning, desde a coleta de dados da NASA até a implementação de modelos preditivos avançados, incluindo o Random Forest, XGBoost e redes neurais. O objetivo é prever se um asteroide é potencialmente perigoso com base em seus atributos orbitais e físicos. Fonte dos dados. Os dados foram obtidos diretamente da API NEO da NASA, que oferece informações detalhadas sobre asteroides próximos à Terra, como tamanho, velocidade, órbita e distância de aproximação. Granularidade dos dados. As informações incluem atributos físicos, como magnitude absoluta e diâmetro estimado, além de dados orbitais, como excentricidade, inclinação e período orbital. Método de coleta. Implementamos um pipeline de coleta de dados via API, onde os asteroides são carregados em lotes de 1.000 objetos, extraindo apenas as variáveis de interesse para a modelagem. Os dados foram posteriormente limpos e transformados. Exploração dos dados. Nossa análise exploratória começou identificando a distribuição de asteroides potencialmente perigosos e não perigosos. A EDA nos ajudou a entender como diferentes características dos asteroides, como tamanho, velocidade e órbita, estavam relacionadas, permitindo-nos ajustar o pré-processamento e a escolha dos algoritmos para maximizar a eficácia preditiva. Gráficos e insights. Distribuição de asteroides potencialmente perigosos. Nosso conjunto de dados inicial apresentou um desbalanceamento significativo, com a maioria dos asteroides classificados como não perigosos. Essa observação nos levou a implementar técnicas de balanceamento de dados para melhorar a eficácia dos modelos. Utilizamos a técnica SMOT para criar exemplos sintéticos da classe minoritária, potencialmente perigosos, e garantir uma distribuição equilibrada no conjunto de treinamento. Histogramas de características. Ao analisar características como magnitude absoluta, diâmetro estimado e velocidade relativa, notamos uma ampla variação de valores. Por exemplo, a velocidade relativa dos asteroides variava de alguns quilômetros por segundo até mais de 60 quilômetros por segundo. Para evitar que essas diferenças em escala impactassem negativamente os modelos, aplicamos o Standard Scaler para normalizar as variáveis numéricas. A padronização garantiu que cada variável contribuísse de maneira equilibrada no processo de modelagem, evitando vieses indesejados. Matriz de correlação e remoção de features. Ao analisar a matriz de correlação, identificamos alta correlação entre algumas variáveis. Por exemplo, a Feature Semi-Major Patch Axis apresentou uma correlação de 0,99 com Orbital Period e de traço 0,92 com Jupiter Tisserand Invariant. Isso indicou que havia redundâncias significativas que poderiam afetar negativamente a performance dos modelos, introduzindo multicolinearidade. Com isso, decidimos remover as variáveis Semi-Major Axis e Estimated Diameter Mean Counters para simplificar o modelo, mantendo apenas as variáveis mais relevantes e eliminando redundâncias. Distribuição dos diâmetros por periculosidade e redução de dimensionalidade. Ao analisar a distribuição dos diâmetros dos asteroides, observamos que os asteroides classificados como potencialmente perigosos apresentavam uma cauda mais longa, sugerindo uma maior variação em seus tamanhos. Para lidar com a alta dimensionalidade dos dados, implementamos a análise de componentes principais, PCA, mantendo 95% da variância.
Essa redução de dimensionalidade permitiu que simplificássemos os dados sem perder informações cruciais, facilitando o treinamento e a interpretação dos modelos. Análise de variância inflacionária, VIF, e preparação de dados. Utilizamos o VIF, Variance Inflation Factor, para identificar e remover multicolinearidade das variáveis restantes. A análise VIF revelou que algumas variáveis estavam fortemente correlacionadas, o que poderia distorcer os resultados. Após remover as variáveis problemáticas, preparamos o conjunto de features, X, e a classe-alvo, IKs, com as features correspondendo às componentes principais resultantes da PCA. Balanceamento de dados com SMOT. Dado o desbalanceamento inicial entre as classes, perigoso e não perigoso, aplicamos a técnica SMOT, Synthetic Minority Oversampling Technique, para aumentar a representatividade da classe minoritária. Isso foi crucial para melhorar a capacidade dos modelos de aprender e prever asteroides potencialmente perigosos de forma mais equilibrada e precisa. A aplicação de SMOT garantiu que o modelo não fosse enviesado a favor da classe majoritária e melhorou substancialmente as métricas de performance. Explicação dos modelos testados. Testamos vários algoritmos de machine learning para prever asteroides potencialmente perigosos, incluindo o Random Forest, Logistic Regression, KNN, SVM, Perceptron, MLP e XGBoost. A validação cruzada, K-fold, foi usada para garantir a robustez dos resultados e evitar overfitting, enquanto técnicas como Randomized Search CV e Grid Search CV foram aplicadas para otimizar os hiperparâmetros dos modelos. Comparação das métricas dos modelos. Validação cruzada. Durante a validação cruzada, os modelos apresentaram os seguintes F1 scores, destacando a boa performance de alguns algoritmos logo no início. Random Forest, 91,54%. Logistic Regression, 96,05%. KNN, 87,93%. SVM, 94,66%. Perceptron, 95,09%. MLP, 95.76%. XGBoost, 94.10%. MLP e Logistic Regression se destacaram com F1 scores superiores a 0,95, enquanto Random Forest, SVM e XGBoost apresentaram resultados igualmente promissores, demonstrando bom potencial preditivo. Treinamento dos modelos sem otimização de hiperparâmetros. Ao treinar os modelos sem otimização, observamos uma boa performance em geral. Random Forest, acurácia de 99,25%, com F1 score de 0,99. Logistic Regression, acurácia de 96,64%, com F1 score de 0,96. KNN, acurácia de 97,16%, com F1 score de 0,96. Perceptron, acurácia de 95,09%, com F1 score de 0,95. MLP, acurácia e F1 score de 100%, sugerindo overfitting. SVM, acurácia de 98,44%, com F1 score de 0,98. XGBoost, acurácia de 99,71%, com F1 score de 1,00. Embora o MLP e o XGBoost tenham apresentado performance perfeita, isso indicou um risco de overfitting, enquanto modelos como Random Forest e SVM mantiveram uma boa performance com menor risco de superajuste. Otimização com Randomized Search CV. Após ajustar os hiperparâmetros via Randomized Search CV, alguns modelos apresentaram melhorias significativas. Random Forest melhorou para um F1 score de 0,992, um SVM, F1 score ajustado para 0,9547, KNN, F1 score de 0,9815, Logistic Regression, F1 score de 0,9507,
Perceptron, F1 score de 0,9339 mLp, manteve um F1 score perfeito de 1.00, levantando ainda mais suspeitas de overfitting. XGBoost, F1 score ajustado para 0,9962. Com essas melhorias, observamos que o Random Forest, XGBoost e SVM continuaram a se destacar como os modelos mais robustos. Otimização com Grid Search CV. A aplicação de Grid Search CV também trouxe melhorias nos resultados. Random Forest, F1 score final de 0,9909 SVM, F1 score ajustado para 0,9967. KNN, F1 score de 0,9698. Logistic Regression, F1 score de 0,950. Perceptron, F1 score de 0,93 mLp, manteve F1 score perfeito de 1.00. XGBoost, F1 score de 0,9968. O XGBoost e o SVM atingiram performances quase perfeitas, enquanto o Random Forest continuou apresentando resultados sólidos e generalizáveis com um bom equilíbrio entre precisão e recall. Discussão sobre underfitting e overfitting. O desempenho perfeito dos modelos MLP e XGBoost sugere um possível overfitting, o que requer mais testes com dados não vistos para garantir a generalização. Por outro lado, o Random Forest e o SVM mantiveram boas métricas, sem mostrar sinais claros de overfitting, o que os torna opções mais equilibradas para um sistema de predição confiável. Conclusão da comparação. Com base nas validações, o Random Forest, XGBoost e SVM são os modelos mais robustos e confiáveis para a predição de asteroides potencialmente perigosos. Eles oferecem uma combinação de alta precisão, recall e F1 score, além de maior resistência ao overfitting em comparação com o MLP, que, embora tenha alcançado 100% de performance, pode não ser o mais seguro para generalização em novos dados. Demonstração do modelo em ação. Na página de previsão, o usuário pode escolher qual modelo deseja usar para fazer previsões de asteroides. Isso oferece flexibilidade para testar diferentes abordagens e comparar os resultados de modelos como Random Forest, SVM, XGBoost e outros que foram previamente treinados e otimizados. Exemplo de predição. Com base nos dados fornecidos pela API da NASA, o usuário pode inserir parâmetros como diâmetro, velocidade relativa e distância de aproximação. O modelo, ao processar esses dados, fornece uma previsão sobre se o asteroide em questão é potencialmente perigoso ou não. Por exemplo, o modelo de Random Forest pode prever que um asteroide com características específicas é potencialmente perigoso, baseado nas métricas fornecidas. Descrição das páginas da aplicação. 1. Análise exploratória, EDA. Nesta página, você pode explorar as distribuições das variáveis e entender como os dados se comportam. Incluímos gráficos como histogramas, a distribuição dos asteroides potencialmente perigosos e uma matriz de correlação para facilitar a visualização de como as diferentes variáveis estão relacionadas. Segunda análise PCA. Nesta página, utilizamos a técnica de análise de componentes principais, PCA, para reduzir a dimensionalidade dos dados, preservando 95% da variabilidade. Isso permite que o modelo trabalhe com um conjunto de dados simplificado, sem perder informações críticas. Terceira validação cruzada. Esta página exibe os resultados da validação cruzada de diversos modelos, permitindo ao usuário comparar as métricas de desempenho, como F1 score e acurácia. Aqui o usuário pode verificar quais modelos tiveram o melhor desempenho durante o processo de treinamento e validação. Quarta avaliação do modelo. Na página de avaliação do modelo, os gráficos fornecem uma visão detalhada da performance do modelo Random Forest, que foi selecionado como o principal para a análise. Matriz de confusão. Mostra a capacidade do modelo de distinguir corretamente entre asteroides potencialmente perigosos, true, e não perigosos, false.
Neste gráfico, vemos uma alta taxa de acertos, com 4.600 verdadeiros negativos e 2.750 verdadeiros positivos, indicando a precisão do modelo. Curva ROC. A curva ROC exibe a taxa de verdadeiros positivos versus a taxa de falsos positivos. A área sob a curva A ou C é praticamente 1,00, mostrando que o modelo tem um excelente desempenho de classificação. Curva Precision Recall. Esta curva mostra como um modelo se comporta em termos de precisão e recall. Com uma linha quase perfeita em 000, fica claro que o modelo tem uma excelente capacidade de distinguir entre as classes. Curva de Lift. A curva de Lift exibe o ganho cumulativo de verdadeiros positivos à medida que mais amostras são consideradas. Isso reforça a robustez do modelo em identificar asteroides potencialmente perigosos. Curva de aprendizado. O gráfico de aprendizado demonstra a relação entre o número de amostras de treinamento e a acurácia do modelo. Nota-se que o modelo alcança uma alta acurácia logo após cerca de 8.000 amostras, indicando que ele generaliza bem sem sinais de overfitting. Importância das features. Permutação. Este gráfico mostra a importância das diferentes features no desempenho do modelo. Entre as mais relevantes estão a variável 3, como esperado, associada à distância de aproximação, e a variável 7, histograma de probabilidade. O histograma exibe a distribuição das probabilidades de que os asteroides sejam potencialmente perigosos. A maioria dos asteroides está em torno de probabilidades extremas, 0,0 ou 1,0, indicando a confiança do modelo em suas previsões. Estatística kappa. O valor de kappa de 0,98 sugere uma forte concordância entre as previsões do modelo e os resultados reais, reforçando ainda mais sua precisão e confiabilidade. Conclusão: o modelo está pronto para ser integrado a sistemas de monitoramento em tempo real, e os usuários podem escolher qual modelo usar para a previsão, permitindo flexibilidade na escolha da melhor abordagem para diferentes cenários. Essa aplicação não só permite uma análise detalhada, mas também oferece uma interface simples e eficaz para tomar decisões informadas sobre asteroides potencialmente perigosos.